chego agora num compromisso. Gente, Amsterdã é muito lindo, né? É complicado morar aqui e não se apaixonar por esse lugar. É muito lindo. E depois vou pro meu compromisso e depois na volta que eu vou almoçar. Então, simbora. Porque eu estou ansiosa pra esse compromisso. Não posso dizer, até porque a gente tem que manter segredo das nossas coisas. Mas muito lindo. Hoje eu tô especialmente com fome porque eu não consegui almoçar, não comi nada. Essa é a primeira comidinha que eu como no dia. E eu escolhi esse muffin. É um muffin de egg and bacon. Ovo e bacon, da Starbucks. Não recomendo porque é muito carinho. E não vale a pena pagar tanto por um negocinho tão pequeno desse. Porém, estava com muita fome. Era o que tinha perto. Vou tomar com esse suco aqui. O escritório tá super cheio. Aqui onde eu tô sentada tem uns freezers bem legais, sabe? Cheio de sorvete dentro. Tem uma galera visitando aqui, toda hora eles ficam passando pra lá e pra cá. E fica abrindo os freezers, sabe? Chocadas com a quantidade de freezers que a gente tem aqui. Mas a gente trabalha pra ice cream, né? Tem que ter sorvete. Se a gente trabalha pra sorvete, tem que ter sorvete no escritório inteiro. Depois eu vou mostrar pra vocês a cozinha, que é a coisa mais fofa desse andar aqui. Porém, estou aqui, terminei de almoçar e agora eu tô comendo um cookie. Eu mereço porque o dia tá sendo estressante. Agora de tarde eu tenho algumas coisas pra fazer, algumas coisas pra resolver, na verdade. E eu preciso ver vários approvals do meu chefe. Ele tá em reunião a tarde inteira, então não consigo ter acesso a ele agora. Mas algumas coisas que estão pendentes pra mim, como algumas aprovações em alguns custos, né, que a gente teve alguns eventos e agora tá chegando a conta final e eu preciso muito da aprovação dele em alguns contratos. Só que ele tá em reunião e daqui a pouco eu preciso encontrar uma amiga minha que tá vindo visitar e eu saio às 4 horas, hoje eu quero sair às 4 horas. Então vamos ver. Fora isso eu tenho algumas viagens pra marcar pra ele, eu preciso comprar alguns voos pra Istambul e pra Índia, que ele vai agora em junho. Os outros voos eu já resolvi todos. Fora isso, eu tenho muita pendência de custos, de coisas que, por exemplo, aqui na empresa, a gente tem fornecedores oficiais, né, que a gente precisa abrir uma PO. E essa PO é uma Purchase Order, né, que você abre para você poder utilizar esse vendor. Aí o que acontece? Antes de a gente fechar qualquer serviço, a gente precisa ver se esse vendor, né, esse supplier, ele está registrado aqui na empresa, para que a gente possa abrir esse PO, númerozinho dessa PO, essa compra, né, essa ordem de compra, né? A gente precisa desse número para poder abrir qualquer tipo de serviço para esse supplier fazer esse serviço pra gente. E aí as pessoas aqui, eles costumam pegar os vendors, né, sem checar nada, e aí na hora de pagar, sempre cai pra mim. Quando eu vou ver, eles não estão cadastrados, aí tem que fazer, olha gente, é um estresse. Por isso que eu como cookie. São casos assim que demora muito, se alonga, né, porque a gente depende de várias pessoas, passa por várias aprovações. Aqui, por exemplo, aqui já tá passando, esse aqui eu criei, passou pra esse, depois foi pro meu chefe, depois foi pra essa pessoa, depois foi pra essa pessoa. Tudo isso aqui demorou quase um mês pra ser resolvido. Então, quando o time chega com essas coisas de, ai, Patrícia, eu preciso de ajuda com uma PO, eu começo até a me tremer. Fora esses 3 que eu tenho pra resolver hoje, eu tenho, tem um evento, né, que são treinamentos de 5 equipes, que eu estou fazendo toda a logística, contrato e tudo mais. Eu preciso revisar esses contratos, porque teve algumas alterações, preciso verificar o local, fazer um PDF bonitinho com todas as informações pra galera que vai participar desses 2 dias de treinamento. São treinamentos, é tipo um retiro. Eles vão pra lá, treinamento de liderança, onde eles vão aprender a se comunicar melhor, a ter mais liberdade de lidar com processos difíceis no trabalho. E eles vão para esse retiro onde eles não podem nem usar o telefone. Então, tudo está sendo minuciosamente planejado, né? Todas as atividades, toda a agenda, o coach, né, que está indo lá fazer esse treinamento para eles. E eu faço toda a parte, desde a solicitação do catering, de tudo que eles vão comer naquele dia, aos quartos, ao material, ao transporte, a pagamento, a contrato, a tudo. Então, eu preciso revisar os próximos que vão vir agora, que já é dia 29 de abril. E eu mandei para eles, para todo mundo que vai atender, eu mandei para eles um formulário para eles responderem quaisquer tipos de alergias alimentares que eles possam ter. Então, eu preciso revisar isso, mandar pro local, para eles poderem mandar para a cozinha deles lá e preparar tudo bonitinho, certinho, para ninguém passar mal. E que mais? E preciso fazer esse mesmo passo a passo para os outros eventos que vão vir. O próximo vai ser em maio, depois junho, depois julho e depois agosto. Queria uma coquinha. Mas talvez eu pegue um café, né? Porque tá de graça hoje. Que delícia! Gente, os sabores. Delícia. Olha essa cozinha.
Quero jogar isso aqui fora, encher de água. Muita sede, não trouxe minha garrafinha, então vai ter que ser isso aqui mesmo. Nossa, é muito bom isso, gente. Então, aprovado. Tá muito aprovado. 20 minutos, 30 minutos de caminhada, que valeu a pena. Obrigada a todos. Matcha realmente vale esse hype. Quero fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas das perguntas que são mais comuns aqui nos comentários dos meus vídeos. Até quando não é relacionado a trabalho, eu recebo perguntas nesse sentido, de carreira, né? Da carreira de secretariado, assistente administrativo, ou então a minha carreira, que é Executive Assistant, né? Assistente executiva aqui na Europa. Primeira pergunta: como eu comecei a carreira de Executive Assistant aqui na Europa? Bem, eu comecei aqui, na verdade eu já tinha um currículo desde o Brasil. Meu primeiro emprego foi como aprendiz, depois eu fui evoluindo, eu fiz faculdade de turismo e meu primeiro emprego na minha área de turismo foi na hotelaria, né? Foi no Copacabana Palace e lá eu fui assistente executiva do diretor-geral. E lá foi aí que eu desenvolvi. O meu plano naquela época era começar ali, né, como assistente executiva e depois passar para uma área mais específica na minha área, né, de hotelaria. Eu fiquei 4 anos como assistente executiva e depois eu comecei como estagiária, né? Eu era estagiária da executiva, depois eu me tornei executiva e fiquei 4 anos. E depois desses 4 anos eu decidi que eu queria, né? Eu fui mandada embora do Copacabana Palace na época e eu decidi que eu ia viver a vida, né? Eu ia pegar aquele dinheiro que eu recebi e eu ia viajar o mundo e eu queria gastar pouco. Então eu achei o intercâmbio de au pair, né? Que é você passa 1 ano fora, você fica morando com uma família, você cuida das crianças dessa família e em troca você tem ali alimentação. Você não precisa pagar nada pra morar com eles, você mora lá, tem o seu quarto, você pode viajar. Então o meu plano era passar esse tempo na Europa e depois retornar pro Brasil e continuar a minha vida. Mas eu acabei conhecendo meu marido e aí eu comecei a viver aqui na Holanda. Um resumo bem rápido, depois que eu conheci, eu precisei ficar 3 meses sem trabalhar, né, porque eu tava em processo de tirar o visto pra ficar aqui. Eu tava mudando o visto, né, de estudante pra visto de au pair, perdão, pra visto de partner, né, que é morar junto aqui, é como se fosse uma... Eu esqueci o nome no Brasil, mas aqui é visto de partner, né, que você mora, você não é casado, você mora junto, mas nesse morar junto te dá alguns direitos. Eu tava nesse processo, não podia trabalhar, então fiz vários outros trabalhos, né, menores. Eu fiz muita limpeza, depois eu comecei a distribuir muito currículo, entrei pra parte de Customer Support, né, o famoso telemarketing no Brasil aqui. Meu primeiro emprego real no escritório foi na TomTom, né, uma empresa de tecnologia para GPS. E depois dali eu fui para o setor jurídico como assistente administrativa do jurídico. E ali eu comecei a ir passo a passo, né, até chegar hoje eu trabalho na Unilever. Então foi meio que puxando a outra. Eu comecei lá do Brasil, eu não consegui emprego na minha área de hotelaria aqui porque eles pediam muito pra você falar o holandês fluente e eu não tinha o holandês fluente na época. Então eu arrumei para essa área de Customer Support, né, que é o que tinha aparecido naquela época. Não é tão difícil você achar esses empregos aqui se você fala inglês. Você consegue achar muito emprego de Customer Support falando inglês, espanhol e português, ou só português e espanhol, ou só inglês, enfim, você consegue muito. Isso aqui é muito comum aqui na Europa. Então não foi tão difícil achar, né? Eu passei aí uns 6 meses sem trabalhar,
até chegar o Customer Support. Chegou o Customer Support, eu fiz muitos amigos nessa área, eu atendia em inglês, eu atendia em português e espanhol, e depois eu fui para o setor jurídico, e de lá eu entrei de fato na área de assistente administrativo, que aqui eles chamam de Management Assistant. Desse Management Assistant, eu fui para Executive Assistant. Depois desse Executive Assistant, eu trabalhei numa outra empresa e eu fui para Personal Assistant. E agora eu voltei para Executive Assistant. Há umas diferenças aí nessa linha, né? Se você pegar um todo numa empresa, você tem, na parte assistencial de uma empresa, você pode contar com uma recepcionista, com uma assistente administrativa, com uma personal assistant, com uma executive assistant. A executive assistant, ela é considerada, pelo menos aqui fora, ela é considerada ali aquele nível maior porque ele é um cargo de mais estratégico, né? Você participa mais das decisões, você tem uma liberdade maior em tomar decisões mais estratégicas voltadas para o business, né? Você não só assistencia o seu diretor, como você também assistencia o que ele está cuidando ali, né? Então, normalmente você é assistente executiva dele, abaixo dele tem uma equipe e você tá junto com ele ali em cima, você é como se fosse o braço direito dele, né? Então, basicamente, temos essas diferenças. Próxima pergunta: como eu me mudei pra Europa? Eu me mudei pra cá em 2016. Trabalhava, né? Como eu falei, trabalhava no Copacabana Palace, fui mandada embora. Eu tinha um relacionamento na época, eu não estava feliz. Eu terminei esse relacionamento, decidi mudar minha vida. Eu falei, quer saber? Eu vou passar um tempo fora, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero aprender alguma coisa nova, quero ver o mundo. Só que eu não queria gastar tudo que eu tinha, né? Eu tinha recebido ali por em torno de uns 8 mil reais. Então, o que eu fiz foi procurar um intercâmbio em que eu não precisasse gastar tudo que eu tinha. E eu achei o au pair. E o au pair me trouxe até a Holanda. Próxima pergunta: como eu consegui trabalho na Holanda no corporativo? Aqui na Holanda, como eu falei, eu comecei como Customer Support. Não foi tão difícil achar. Eu achei na época pelo Facebook, né? Muita gente solta vagas no Facebook. Em muitos grupos de brasileiros no WhatsApp também que soltam vagas ali. Mas o mais assim, onde você vai achar mais vagas é o LinkedIn. É o famoso LinkedIn. Pelo menos pra mim, a minha experiência toda foi com o LinkedIn. Todos os trabalhos que eu tive aqui, com exceção do Customer Support, que foi pelo Facebook, foi todos pelo LinkedIn. Esse meu último trabalho, eu fui achada no LinkedIn e eles me propuseram a vaga pelo LinkedIn. E isso traz uma outra história de como eu transformei meu LinkedIn, como eu personifiquei, né? Eu queria trabalhar na minha cidade, né? Eu moro em Roterdã, só que eu trabalhava em Amsterdã. Isso estava me cansando muito, então eu meio que bolei um plano de como eu poderia me tornar a pessoa que eu queria ser, sabe? Eu falei, tá, eu tenho esse trabalho aqui, eu tenho essa vaga, eu tenho essa experiência. O que eu posso fazer com essa experiência que vai me levar um cargo acima? Eu meio que transformei o que eu tinha ali, né? Eu fiz do limão uma limonada, né? Como dizem. Eu tinha uma experiência específica, né? Que era vamos dizer, secretariado, assistente administrativa. Eu estava ali naquela vaga de assistente executiva, estava ganhando muita experiência naquela empresa que eu estava. Então eu falei assim, olha, eu quero melhorar, eu quero mais, eu não quero ficar só aqui, eu quero ter eu preciso que o meu cérebro desempenhe melhor. Eu quero ter mais desafios, desempenho estratégico. Eu quero fazer parte do negócio, eu não quero apenas assistenciar. Então, eu meio que personifiquei uma pessoa, eu desenhei o tipo de pessoa que eu queria ser e eu fui atrás daquilo. Então, eu peguei qualidades que eu tinha, eu peguei a vaga que eu tinha naquela época. Literalmente, eu inventei uma persona que eu queria ser e me transformei nessa pessoa. Eu manifestei tanto aquilo que acabou acontecendo. E o que foi? Um exemplo disso, bem rápido aqui, é a questão eu peguei uma qualidade minha, que eu gosto muito, que é ler, né? E eu trouxe isso até para as entrevistas, né? Então ficou uma coisa... Toda vez que eu ia fazer uma entrevista, eu ia muito estratégica, né? Eu já tava fazendo muitas entrevistas, então eu peguei todas as perguntas que normalmente eles faziam.
E eu montei um roteiro pra mim. Eu montei um roteiro, eu estudei aquilo, eu olhei pra aquilo como se eu estivesse estudando uma peça de teatro ou uma peça de novela. Eu olhava, eu personificava aquela personagem que eu queria me tornar e ser. Então, obviamente eu não saí mentindo, inventando coisa, mas eu peguei coisas que eu tinha e transformei aquilo numa coisa muito maior. Obviamente, com muito pé no chão, né? Você não vai pegar o seu pequeno saber de Excel e dizer que você é um master nisso. Você tá mentindo. Mas eu peguei, por exemplo, uma qualidade que eu tinha, que é que eu gosto muito de ler. Eu leio muito, leio rápido, absorvo muito bem. Então, eu peguei isso e eu trouxe pra minha vida profissional como uma pessoa que é muito atenta a detalhes. Eu tinha um grupo de leitura e eu fiz muita leitura crítica pra autores independentes da Amazon. Então, naquela época, eu lia, né, aquele livro, o rascunho do livro, e identificava um erro aqui, outro ali, e eu ia falando isso pro autor. Então, peguei isso como um exemplo e trouxe. Eu sou muito atenta aos detalhes, porque eu já tive esse trabalho, já fiz esses trabalhos no Brasil, papapá. Eu meio que ensaiei uma vida, né? Eu quis me tornar uma pessoa mais estratégica e eu me tornei essa pessoa mais estratégica. Então isso me levou a reformular todo o meu LinkedIn. E nisso acabaram me achando e é a vaga que eu estou hoje. Hoje eu sou assistente executiva, né? Executive Assistant numa corporativa muito grande. Eu já até mudei de business. Antes eu era no business de beleza e cuidado. É o business que cuida da Dove, 3CM e muitas outras marcas. E hoje eu tô na área de sorvete, que é Magnum, Ben & Jerry's, Cortador, Hertogs, todos os sorvetes magníficos que você possa conhecer de marcas premium. É a empresa que eu trabalho hoje gerencia esse business. Conselho para quem quer começar como IA no Brasil ou Europa. Um conselho que eu daria seria você, independente do cargo que você está assumindo, você se perguntar todo dia como eu posso fazer melhor, né, a minha vida hoje. E não só para quem é assistente executivo, mas para qualquer cargo em que você tenha que se reportar a outra pessoa, você entender aonde você quer chegar, né, e quais estratégias você pode usar para chegar até ali. Eu acho que isso é uma coisa que não só vai te ajudar a escalar outros níveis na sua carreira, como vai te ajudar também na sua vida pessoal, porque você aprender a se levar a outros níveis, né, a você manifestar essas coisas, procurar ter experiências válidas que te tragam conhecimento, né, buscar aprender, buscar ter outros cursos, fazer coisas ter hobbies, isso são coisas que podem muito bem te levar a outros níveis, né? O meu hobby de leitura me trouxe uma experiência de trabalho muito, muito maior do que eu estava esperando. Isso, eu nunca imaginei que um hobby meu fosse me ajudar tanto em entrevistas. Isso foi completamente surreal para mim. Então, o meu maior conselho seria você procurar coisas que te elevem não só profissionalmente, mas também como pessoa. Porque, um exemplo, uma vez eu conversando com um diretor, ele perguntou pra mim, qual é o seu hobby? Graças a Deus, naquela época, eu tava procurando fazer mais esportes, né? E eu tava, ai meu Deus, eu quero muito aprender a jogar tênis, quero aprender a jogar golfe. E eu tinha tido algumas aulas de golfe, então eu pude utilizar isso e elevar um pouco a minha vida. Não só a minha vida pessoal, né? Tipo, ai, legal, tô fazendo uma coisa diferente, uma coisa que até é uma dopamina rica, né, que eles costumam dizer. Não é uma dopamina pobre, que é que só você ficar ali naquela coisa do celular o tempo todo, vendo vídeo rápido e sentindo aquela alegria momentânea. Não, comecei a procurar coisas que pudessem me enriquecer pessoalmente, que pudessem me distrair daquela vida de mãe ocupada. E eu achei isso jogando golfe. Então eu fui aprender a jogar golfe. E quando ele me perguntou isso, eu pude dizer, eu tô começando a jogar golfe e tal. Então isso muda. Isso muda como a pessoa te vê. Isso te coloca num outro nível, te dá até mais oportunidade. Então, querendo ou não, não só você se preparar intelectualmente, né, procurando cursos, procurando formas de você se atualizar, formas de você poder dominar uma habilidade, como também você ter alguma coisa pessoal sua, fazer um esporte, jogar uma bola, não sei, um beach vôlei, não sei, fazer alguma coisa, alguma leitura, andar a cavalo, não sei, alguma coisa que possa te enriquecer pessoalmente também, vai te enriquecer
profissionalmente também. Outra pergunta foi quais os tipos de trabalho que eu já fiz. Gente, só aqui na Holanda eu já carreguei caixa pra DHL, que é como se fosse a Sedex aí do Brasil. Já carreguei caixa, já fiz limpeza, já fui ajudante da diarista, já fui customer support, né? No Brasil, eu fui guia turística, eu já trabalhei no Cristo Redentor, trabalhei no Copacabana Palace. Fui aprendiz na Riachuelo, foi meu primeiro emprego, foi na Riachuelo. Então, eu já fiz muita coisa, já fiz de tudo um pouco. E o que mais, assim, eu posso dizer de, meu Deus do céu, foi o trabalho que foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Foi o intercâmbio, meu primeiro intercâmbio que eu fiz para trabalhar, estagiar na Disney e estudar e trabalhar na Disney. Foi na Disney de Orlando. Fiquei 6 meses lá trabalhando eu trabalhei no Epcot, trabalhei um dia no Magic Kingdom e eu trabalhava no outro, que é o Disney Springs hoje. Então, assim, esse foi pra mim, oh my God, é o meu xodozinho, é a lembrança que eu tenho, que eu mais amo, que o trabalho que eu mais amei. Trabalhar pra Disney foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Me deixou com inglês muito fluente, então eu digo que foi a melhor fase, lembrança, assim, que eu tenho da minha vida de solteira. Outra pergunta é, como é o dia a dia de uma IA? Bem, eu vou falar do meu dia a dia. O meu dia a dia começa fazendo todo o track da minha semana. Normalmente eu começo no domingo à noite, eu já dou uma olhada na agenda, não só na minha agenda, como na agenda do meu diretor. Eu vejo toda semana, toda sexta-feira também, antes de fechar o dia, eu sempre tenho um review com ele, né, diretamente. A gente senta juntos e vê as próximas 3 semanas. E também eu fico fazendo monitoração dos meses, né, de viagens grandes que ele vai fazer, que exige atenção, que exige visto, que exige documentação. Então tudo isso já tem que estar fazendo de agora. Ele tem por exemplo, o meu diretor agora, ele tem muitas viagens agendadas até junho. E você me pergunta, elas estão organizadas? Sim, estão todas organizadas, passagem comprada, hotel reservado, tá tudo feito. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham entendido. Caso você não tenha entendido alguma coisa, caso alguma coisa não tenha ficado clara, me fala nos comentários que eu trago aqui mais da minha experiência e trago também trabalhando no dia a dia, vida real, trazendo pra vocês o que acontece no dia a dia e como eu resolvo alguns pepinos que caem no meu colo. E isso eu acho que ajuda muito pra quem tá começando na área também de secretariado, assistente administrativo, até recepção também, porque eu já fui recepcionista. Então, muitas das coisas administrativas básicas que eu tenho como assistente executiva começou lá, quando eu trabalhei na recepção de uma empresa chamada Wärtsilä. É uma empresa finlandesa e foi também maravilhosa. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber mais, se alguma coisa não ficou clara, me fala que eu trago mais explicações mais detalhadas e trabalho também, levo vocês para trabalhar junto comigo pra gente ver na prática como é a vida de uma assistente executiva. Por hoje é só, terminei meu dia e agora eu vou curtir a minha filha que acabou de chegar da creche. Fala, oi, pessoal do YouTube. Fala, oi, pessoal do YouTube. Vou sair com ela porque a gente não pode deixar de aproveitar esse dia maravilhoso que está fazendo essa semana. Essa semana tem feito muito sol e a gente precisa aproveitar. Fiz na mochilinha dela, coloquei biscoitinho, esse fruit punch aqui dela que ela ama, água e a comidinha, que às vezes quando a gente sai a gente dá essa comida aqui. Essa comida tem uns ingredientes muito bons, não tem conservante, então maravilhoso. E água. E vamos embora pro nosso piquenique.